contemporâneo. Quer dizer, a minha análise hoje é uma síntese das duas últimas aulas, em que eu procurei, primeiro, mostrar qual é um modelo de análise para entender o que é estabilidade política e o que é instabilidade política. Quer dizer, um modelo bem tipológico, que é o modelo utilizado pelas agências de classificação de risco, pelos grandes bancos, pelos bancos de um modo geral, pelas grandes empresas, pelas entidades sindicais, pelas entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio. E, ao mesmo tempo, eu também fiz uma avaliação vamos dizer, situação política, principalmente na última aula, dos anos 80 e dos anos 90, dizendo que o Brasil de hoje, basicamente o Brasil deste período, em que nós tivemos domingo uma eleição, é fruto do desenvolvimento econômico e político dessas 3 últimas décadas, dessas 20, 25, 25 anos ou 30 anos. A minha ideia hoje é encerrar essa discussão. E para encerrar essa discussão, eu gostaria de retomar, basicamente, um pouquinho de cada uma das 2 aulas que eu dei, dessas 2 últimas aulas, para depois fazer uma avaliação do momento em que nós nos encontramos. Claro, nós temos um momento ainda, vamos ter segundo turno nas eleições, é muito difícil ainda a gente fazer uma avaliação de como é que fica a política brasileira a partir destas eleições. Nós temos um calendário eleitoral muito apertado, quer dizer, a cada 2 anos nós temos eleições, e aqueles que se elegem hoje já se programam para as eleições do ano que vem, desculpem, daqui a 2 anos, e aqueles que se elegeram em 2018 estão em campanha pela reeleição. O que nós vamos perceber é que essa sucessão de eleições a cada 2 anos, isso afeta o desempenho da economia, isso afeta a intervenção do Estado na economia, isso prejudica em alguns momentos, não estou dizendo que o calendário, eu não estou dizendo que a democracia prejudica o crescimento, mas eu estou dizendo que um calendário muito apertado de eleições a cada 2 anos faz com que o Brasil tenha uma certa dificuldade de pensar projetos de poder em médio e longo prazo. Quer dizer, isso afeta o planejamento, isso afeta a formulação de uma política econômica de caráter estrutural, isso afeta as reformas estruturais. Quer dizer, nós passamos a ser condicionados muito mais por uma conjuntura política do que por uma estrutura propriamente de natureza social. Isso, de alguma forma, vai fazer com que nós possamos entender o motivo pelo qual, 2 anos atrás, nós tivemos um fortíssimo processo de acirramento ideológico, um fortíssimo processo de erosão de partidos, vamos dizer, de centro-esquerda ou de centro-direita, e 2 anos depois nós temos um resultado oposto. É como se nós tivéssemos um movimento pendular. Quer dizer, nós saímos de posições de acirramento ideológico, e quando olhamos o total de votos, não o total de prefeituras, mas o total de votos por partido, nós vamos perceber que, mais uma vez, o PSDB, o Democratas, volta a crescer, tem um projeto de poder de um centro-direito moderado. O PSDB é um partido que tinha um discurso gasto, de uma social-democracia gasta, tenta renovar esse discurso, essa narrativa, consegue manter um número de votos. Nós temos, ao mesmo tempo, o MDB, que, mais uma vez, é o partido com o maior número de votos, e esse partido com o maior número de votos é claramente o partido que dá a governabilidade do ponto de vista do equilíbrio nas relações institucionais entre o poder legislativo e o poder executivo. Quer dizer, quando nós falamos em centrão, nós falamos também, não apenas daqueles partidos de médio porte ou de pequeno porte que constituem o centrão, mas o grande partido que faz esse movimento de garantir apoio para que o executivo tenha maioria no Congresso e possa governar, ainda que com políticas de natureza conjuntural. Esse partido, como eu disse numa das aulas, é o MDB. E o que nós verificamos claramente foi, no domingo, que o MDB se manteve, PSDB se manteve, Democratas cresceu, e nós tivemos os grupos mais radicais, à esquerda, principalmente à direita, derrotados, e agora nós estamos vendo uma crescente, vamos dizer, um crescente envelhecimento do PT, e vai sendo substituído por um partido como o PSOL, que lembra um pouquinho, ou lembra muito, se vocês quiserem, o que era o PT na sua origem. Mas antes de começar a discutir essas questões, eu não quero me enveredar pela conjuntura de domingo, mas eu quero entender como é que ela é o desdobramento natural desse desenvolvimento que nós tivemos. Eu gostaria de dizer que o meu ponto de referência é exatamente uma tensão que está por trás da formação do pensamento social brasileiro. Essa tensão que nós temos é uma tensão que foi estudada por um jurista muito importante que nasceu
em 1883 e morreu em 1951, foi um homem-chave para entender a formação do pensamento social do Brasil, trabalhou como um grande consultor do Getúlio Vargas na era Vargas, foi um dos autores, um dos mentores da consolidação das leis do trabalho, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, mas por razões de saúde não assumiu, preferiu um cargo mais simples, com menos carga de trabalho, que era ser ministro do Tribunal de Contas da União, morava em Niterói, cruzava pelas Barcas da Cantareira diariamente na hora do almoço, de Niterói, a Bahia, de Niterói a Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, e se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, e é hoje, apesar das concessões que fez ao racismo, um homem que é fundamental para a gente entender a formação das instituições políticas brasileiras. Eu me refiro, e vou tomá-lo hoje como ponto de partida da minha aula, eu me refiro a Francisco José de Oliveira Viana. Oliveira Viana é um autor das populações meridionais do Brasil, de instituições políticas do Brasil, e Oliveira Viana é um autor que, apesar de certo modo ter sido marcado muito pelas concessões metodológicas que fez à época em que escreveu e as concessões ao racismo, é um autor que já foi recuperado e é um autor que tenta nos mostrar muito essa dualidade que caracteriza o Brasil. Eu discuti muito essa dualidade que caracteriza o Brasil naquela aula em que eu falei do presidencialismo de coalizão. Eu me lembro, inclusive, que eu disse a vocês que nós tínhamos, no presidencialismo de coalizão, uma enorme possibilidade de verificar como é que se dá essa relação entre as unidades federativas brasileiras, como é que se dá essa relação entre as prefeituras e os governos estaduais, como é que se dá a relação dos governos estaduais com a União e como é que isso funciona como uma, vamos dizer, corrente, não é? Nós vamos perceber que os prefeitos apoiam os governadores apoiam os presidentes da República, mas o apoio do prefeito ao governador se dá em troca de orçamento, se dá em troca de repasse de recursos. O apoio do governador ao presidente da República se dá em troca de apoio político para que ele aprove os seus projetos, mas em troca o governador quer o aumento no fundo de participação dos estados. Com isso, nós vamos perceber que existe aí uma espécie de uma corrente, e essa corrente é uma corrente que se dá exatamente na base de, em troca de recursos, o prefeito apoia o governador, em troca de recursos, o governador apoia o presidente apoiado pelo governador, manda recursos para os governos do Estado repassam esses recursos para as prefeituras, e, principalmente, nós vamos perceber que nos países, nos estados menos atrasados e nas regiões do interior, não as capitais, isso, de certo modo, vai formar uma certa tendência de consolidação de oligarquias políticas. Se vocês olharem, vocês vão perceber, não é? Nós tivemos muitos candidatos que são filhos de senadores e deputados a prefeito nas cidades do interior. E nas cidades urbanas, ou nos centros urbanos, melhor dizendo, nas regiões metropolitanas, nós vamos perceber que esse sistema, que é um sistema, vamos dizer, de coronelismo em chá-de-voto, que é um texto de um grande professor de direito administrativo e cientista político, Vitor Nunes Leal, ele procura mostrar exatamente o coronelismo rural, mas nós vamos perceber que nós temos também aí, além da formação das oligarquias rurais, do coronelismo rural, nós temos nessa situação a questão do populismo nos centros urbanos, nas regiões metropolitanas. Oliveira Viana vai dizer exatamente, vai apontar exatamente para a dualidade brasileira, não é? É um dos teóricos dos dois Brasis, não é? Eu sou de uma geração que começou a ser alfabetizada em sociologia com sociólogos franceses, como Jacques Lambert, que falava muito nos dois Brasis. Foi um livro de 1950 que, de certo modo, marcou a geração daqueles que nos anos 60 e 70 estudaram ciências humanas, ciências sociais. E havia ali, naquele momento, essa ideia de dois Brasis. O primeiro lugar, o Brasil chamado Brasil formal, e segundo lugar, o chamado Brasil real. O Brasil formal é o país das elites cosmopolitas. O país real é o país das elites metropolitanas, vai dizer Oliveira Viana. O país formal é o país de elites que estudaram na França, ele está falando, evidentemente, a partir do Brasil republicano. Ele está falando da Constituição Republicana de 1891 e está falando depois da Constituição de 1946. Ele vai morrer em 1951 e ele foi um grande crítico, tanto da Constituição Republicana de 1891, quanto da Constituição Republicana de 1946. Ele vai dizer que essas duas constituições foram importadas dos Estados Unidos, o modelo federativo, o modelo de Estado, o modelo de tripartição dos poderes, o modelo de bicameralidade no legislativo,
tudo isso foi importado dos Estados Unidos pelas nossas elites cosmopolitas que falavam inglês e francês. E aí ele vai dizer que nós temos aí claramente, tanto na Constituição de 1891, quanto na Constituição de 1946, o que ele vai chamar de um país formal, e esse país foi inteiramente construído, do ponto de vista jurídico, por jurídicos de inspiração liberal clássica, liderados pelo que ele chamava de uma tipologia rui-barbosiana, não é? Ou seja, um homem que, segundo ele, era um baiano que conhecia mais a Inglaterra e muito mais os Estados Unidos do que a própria Bahia, falava mais inglês do que o português com sotaque baiano, e era um homem que, de certo modo, era o que ele chamava de um utópico, não é? Um homem que, de certo modo, se inspirava numa realidade que não existia no Brasil. Quer dizer, ele importou, ele transportou com a sua liderança intelectual para a Constituição de 1891, e ela vai servir de base para a Constituição de 1946, uma estrutura liberal que era pensada em termos de uma sociedade como a americana, que já havia feito a sua, vamos dizer, libertação dos escravos, sofrido uma guerra civil, já havia se industrializado, e no Brasil vai buscar exatamente instituições liberais, ainda no momento em que o Brasil, apesar da abolição da escravatura, do ponto de vista formal, pela princesa regente Isabel, o Brasil ainda tinha uma estrutura escravocrata, e o Brasil tinha uma economia rural, e com isso nós percebemos claramente que havia uma inadequação entre a forma do direito, a forma das instituições que foram importadas do liberalismo americano para uma sociedade baseada no mandonismo local, baseada no, vamos chamar, do coronelato, baseado na figura do capitão da Guarda Nacional no interior, no hinterland, como se chamava no Brasil naquele período. Portanto, nós temos dois Brasis. O primeiro Brasil é o Brasil formal. É o Brasil feito por esses juristas liberais, é o Brasil do direito-lei, é o Brasil das elites cosmopolitas e metropolitanas, é o Brasil onde se destacam exatamente as instituições liberais copiadas dos Estados Unidos. Só que elas tiveram um problema, não é? Elas vieram de uma realidade socioeconômica que nós não tínhamos. E aí a pergunta que ele faz é, não há eficácia, numa linguagem mais vulgar, a importação dessas instituições jurídico-liberais, político-jurídico-liberais, essa importação não foi eficaz, ela não pegou. Não é? E com isso, na medida em que ela não pegou, o que nós tivemos foi um segundo Brasil, que é o Brasil real. Ao lado do Brasil das leis, ao lado do Brasil das instituições, nós temos o Brasil real. É o que Viana chamava de povo massa. Quer dizer, ele está falando para um momento, nós estamos falando ali no período de 1891 até mais ou menos 1940, 1950, ele vai morrer em 1951. Se vocês lembrarem a aula que eu dei há umas 4 aulas atrás, a sociedade brasileira, nessa primeira metade do século XX, é uma sociedade esmagadoramente rural, organizada em torno de uma economia produtora e exportadora de produtos primários. Eu mesmo me lembro de ter apresentado para vocês um número dizendo que em 1940, 32% da população brasileira vivia nos centros urbanos e o restante da população brasileira, 68%, vivia no campo. Quer dizer, nós tínhamos uma sociedade eminentemente rural. E o que Oliveira Viana vai dizer é exatamente isso. Quer dizer, embora nós tivéssemos, em 1891 e em 1946, tentado construir um Brasil com instituições jurídico-políticas modernas importadas dos Estados Unidos, essas instituições foram importadas de países que já haviam se industrializado, já haviam abolido a escravatura, já enfrentavam o problema de incluir a população negra na, vamos dizer, economia formal, liberta, enquanto nós não tínhamos feito isso. Daí essa dualidade entre o que ele vai chamar de um povo formal e de um país formal, melhor dizendo, e de um país real. O país das elites cosmopolitas e metropolitanas e o país do povo massa, um povo ignaro, diz ele, esmagadoramente rural, com usos e costumes e tradições que são ignoradas, que eram ignoradas pelas elites brasileiras. As elites brasileiras ignoravam o interior do Brasil. Oliveira Viana vai chamar muito a atenção para essa, vamos dizer, dialética entre esses dois Brasis, o Brasil formal e o Brasil real. E vai dizer que isso gera também uma segunda tensão entre o que ele vai chamar de direito-lei e direito-costume. Ele vai dizer que o direito-lei é o direito dos códigos, é o direito das constituições, é o direito dos textos legais criados com um rigor lógico-formal. Vamos dizer, um direito-lei é um direito interpretado a partir de, vamos dizer, é aplicado a partir de interpretações dedutivas, seja com base na common law, seja com base na civil law. Já o direito-costume é um direito que, de certo modo, é caracterizado
por normas não sistematizadas formalmente. Elas existem na sociedade, elas têm valor de norma, mas elas não são reconhecidas oficialmente, institucionalmente, pelo legislativo, como sendo normas, não é? O direito costume, diz ele, é basicamente um direito produzido pela decantação de hábitos, pela formação de rotinas, pelas expectativas comuns de justiça, pelos comportamentos sedimentados que uma sociedade vai fazendo. Então, vejam, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós importamos instituições, essas instituições de natureza formal vêm de países mais avançados, mas elas não conseguem, vamos dizer, suprir as necessidades de regulação de sociedades mais atrasadas. Numa linguagem metafórica, é como se eu comprasse um sapato, vamos dizer, num número 10 vezes maior do que o meu, e, evidentemente, eu não consigo andar com aquele sapato. Não é? Eu tenho de me adaptar a uma realidade nova. Com isso, ele vai dizendo que o direito público no Brasil é um direito das elites, é um direito que colide com o direito do povo, que é um direito costumeiro. Ele vai dizer que o povo massa não obedece ao direito oficial do país legal. A cultura nacional, diz ele, é, portanto, uma cultura em que nós vamos percebendo a necessidade de alguns algodões entre esses dois Brasis. Quer dizer, se eu tenho um direito público, que é o direito das elites, e eu tenho um direito massa, é preciso que eu tenha alguma coisa que, de certo modo, neutralize o choque entre esses dois direitos, o choque entre esses dois países. E esse processo de acomodação é exatamente o que ele vai chamar de a cultura do jeitinho, não é? Não se consegue, diz ele, transplantar a cultura de uma sociedade para outra, nós temos de pensar qual é a cultura americana, qual é a cultura brasileira. A cultura sempre envolve, segundo ele, ideias, sentimentos, crenças e atos correspondentes. As ideias, os sentimentos, as crenças e os atos correspondentes nos Estados Unidos são diferentes das ideias, sentimentos, crenças e atos correspondentes de um país tão desigual como o Brasil, em que nós temos várias regiões, um país de dimensões continentais, que não se comunicavam entre si. Portanto, diz ele, antes de mudar as leis, antes de adotarmos, como é que nós podemos dizer, instituições modernas, nós deveríamos modernizar, não é, a sociedade, nós deveríamos modernizar a sociedade, principalmente porque a sociedade brasileira, segundo ele, era uma sociedade desarticulada, era uma sociedade fragmentada, principalmente no interior, não é? Essa sociedade era uma sociedade muito clânica, era uma sociedade baseada na parentela, e com isso nós vamos perceber claramente o quê? Nós vamos perceber que há uma espécie de conflito permanente entre a esfera pública, não é, que é dominada por juristas com uma tradição liberal clássica, e um privatismo particularista, que é uma política dominada pelo senhor de engenho, pelo coronel e coisa desse tipo. Não é? O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, segundo Oliveira Viana, não é, as elites eram bacharéis, as elites tinham uma cultura livresca, as elites conheciam o direito anglo-saxão, conheciam o direito francês de Napoleão, o Código Civil napoleônico, mas desconheciam a realidade brasileira, não é? Ele vai dizer que os juristas trabalhavam muito com uma crença fervorosa na força da lei, como se a força da lei fosse uma realidade, quando, na realidade, o que nós temos é uma cultura de jeitinho, são hábitos e costumes, aquilo que nós chamamos de bypass ou quebra-galho, não é? O que ele vai dizer, fundamentalmente, é que nós temos aqui uma situação dramática em que, nessa cultura do jeitinho, a democracia brasileira não consegue crescer, não consegue se desenvolver, na medida em que nós temos uma sociedade inorgânica que é, no interior, controlada pelas oligarquias, pelos coronéis, e nós temos uma política urbana que é, fundamentalmente, uma política marcada pelo que ele vai chamar de populismo, ou que ele vai chamar, dentro de uma linguagem mais weberiana, de uma política mais carismática, de uma política mais, vamos dizer, voltada aos demagogos. Não é? Ele não utiliza, nem Weber, nem ele, Oliveira Viana, utiliza pejorativamente o conceito de demagogo. Dema é povo, gogo é retórica, não, demagogo é aquele que consegue falar no limite de compreensão do eleitor. Não é? O demagogo é aquele que consegue simplificar o seu discurso, simplificar a sua narrativa e falar no limite da compreensão do eleitorado. E ele fala exatamente aquilo que o eleitorado quer viver. Com base nessa tensão é que nós vamos entender o conceito de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, nós temos uma democracia formal, essa democracia é uma democracia inspirada na democracia representativa norte-americana, mas, quando nós olhamos a democracia norte-americana, ela tem dois partidos, vocês viram na eleição do Biden, não é? Que esses dois partidos
fazem com que nós tenhamos um jogo de alternância no legislativo e no executivo, enquanto no Brasil nós temos um sistema mais frágil, mais fragilizado de partidos, e temos muitos partidos, e esses partidos, de certo modo, dificultam a governabilidade, e isso nos leva às coalizões. O que nós vimos no resultado das eleições, não, eu mencionei o Democratas, não é? Esse é um partido que, embora participe das coalizões, ele tem um projeto ideológico mais claro, é diferente dos demais partidos, como o PSD, como o PP, como aqueles partidos, o Partido Republicano, os outros, que são partidos que têm uma narrativa, mas não têm consistência ideológica, e a ideia deles é, em troca dos votos, permanecer no poder e ter acesso ao recurso público. Não é? O que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o Brasil a partir dessa tensão entre o Brasil real e o Brasil formal, é aí que nós vamos compreender que as instituições democráticas brasileiras funcionam porque essa cultura do jeitinho levou a esse sistema multipartidário como o nosso a, de certo modo, lidar para poder sobreviver com esse presidencialismo de coalizão, com essa frente partidária que, em troca de acesso a recursos, apoia o presidente da República, seja ele quem for. Quer dizer, se vocês olharem, um dos líderes desse partido, um dos líderes desse centrão, é um senador do Piauí chamado Ciro Nogueira, que foi um dos líderes do governo do PT da Dilma, que trabalhou para o Michel Temer, como também trabalhou para o atual presidente. Se vocês olharem, durante muito tempo, vocês tiveram um senador, Romero Jucá, que, de certo modo, mostra claramente o que eu quero dizer. Ele foi líder do governo Fernando Henrique contra o PT e, finalmente, quando o PSDB saiu do governo, o senador Romero Jucá foi líder do PT contra o PSDB. Depois foi líder da Dilma contra a oposição e acabou sendo líder do governo Michel Temer contra, vamos dizer, a antiga presidente Dilma e os seus ministros. Quer dizer, trocou o governo, trocou o partido, mas ele continuou sendo líder da situação, qualquer que fosse o partido. Quer dizer, esse é um dos problemas que nós temos com o presidencialismo de coalizão. Quais são as consequências para o presidencialismo de coalizão? As consequências são as seguintes. Primeira consequência, o poder executivo se converte num amontoado de feudos esses controlados por facções políticas ou por corporações de funcionários públicos voltados a defender e apropriar recursos políticos para sua clientela. O que eu quero dizer? Quero dizer o que nós vamos perceber claramente aquilo que eu chamei na aula da semana retrasada de balcanização das finanças do Estado. O que quer dizer essa balcanização das finanças do Estado? O executivo, dentro dele, na medida em que é sustentado por uma coligação de partidos, ele sofre disputas intraburocráticas, ele sofre disputas intragovernamentais por recursos escassos. Essas facções políticas, quando se aliam, mas uma vez empossadas nos ministérios, elas lutam por recursos para capturar recursos para suas bases. Não é? Então, uma das características do presidencialismo de coalizão no Brasil é que o executivo se converte, não é? O ministério de um presidente da República se converte num amontoado de feudos partidários, não é? Vejam claramente, quem acompanhou domingo as eleições, quem acompanhou o noticiário de ontem, por exemplo, o candidato da família Barbalho, que é o senador Barbalho, fez o filho governador e queria fazer um contraparente prefeito. Se vocês olharem, vocês vão perceber que nos estados nordestinos, principalmente, por exemplo, no Pernambuco, os dois candidatos que foram para o segundo turno são neto e bisneto do Miguel Arraes. Se vocês olharem na Paraíba, vocês vão perceber o neto do senador Rui Palmeira, não por acaso chamado também Rui Palmeira, cujo pai também foi senador, o senador Guilherme Palmeira. Se vocês olharem, vocês vão perceber a mesma coisa em Sergipe. Um dos candidatos, que acho que foi para o segundo turno, é filho de um ex-senador, que, por sua vez, era filho de um outro senador. Ele é neto e filho de senadores. O que eu quero dizer é que o que nós vamos perceber é que, no interior, nessas pequenas cidades, nós vamos ter, fundamentalmente, no presidencialismo de coalizão, uma espécie de fator que permite a eternização do coronelato. Não é? O executivo, com isso, é um executivo que tem dificuldade para ter um projeto de poder para o Brasil. O segundo ponto é exatamente isso. Se, num primeiro momento, ele se converte num amontoado de feudos controlados por facções políticas e corporações que defendem recursos públicos para suas bases, para sua clientela, o segundo ponto é esse. Um executivo que tem de fazer acordos com o sistema pluripartidário, ele acaba não sabendo qual é o projeto que ele vai desenvolver para o Brasil. Ou seja, no presidencialismo de coalizão, o executivo tende a se converter num poder sem metas claramente definidas, sem objetivos claramente definidos. Ele, muitas vezes, não tem programas claros, ele não tem ações claras, ele não tem obras priorizadas em função dos objetivos e das metas. Vejam que nós vivemos uma economia globalizada, que é o tema da semana que vem, não é? Para onde o Brasil vai depois da pandemia.
A economia globalizada exige cada vez mais presença dos Estados nacionais nos organismos multilaterais. Exige presença do Brasil na OCDE. O Brasil não faz parte da OCDE, mas é observador, tem o status de observador. O Brasil faz parte da Organização Mundial do Comércio, da ONU, da Organização Mundial Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, mas nós tivemos políticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que se aliaram e no dia 24, 23 do mês passado, aprovaram um projeto deslocando os recursos que são para que o Brasil possa participar dos organismos multilaterais para financiar obras eleitorais, tendo em vista as eleições de 2022. Com isso, o Brasil ficou sem recursos para pagar os organismos multilaterais, vai perder o direito de voto na ONU e vai ficar numa situação pior do que a Venezuela. Isso é fruto desse presidencialismo de coalizão. Quer dizer, nós não temos sequer, num contexto de globalização, a possibilidade de o Congresso manter, não é tão caro quanto se imagina, a presença do Brasil pagando as cotas brasileiras nos organismos multilaterais, porque esse dinheiro foi repassado para estados, para governadores, e esses governadores os repassam esse dinheiro para as prefeituras, e com isso nós vamos tendo, do ponto de vista da nação, um país que carece de projeto, carece de planejamento, um país que nas bases carece de um processo de oxigenação, de renovação das bases políticas, e com isso nós vamos perpetuando aquilo que eu chamei dessa dualidade entre o Brasil real e o Brasil formal. Terceira característica do presidencialismo de coalizão, é quase impossível, no presidencialismo de coalizão, é quase impossível, não é, que o Estado se converta num poder sem objetivo, o executivo se converte num poder sem objetivos, sem meta claramente definidas, e com isso é importantíssimo a gente perceber que nós não temos uma governabilidade de médio e longo prazo. Tudo no Brasil é conjuntural, é isso que eu quero que vocês vejam. E esse processo de calendário eleitoral de uma eleição a cada 2 anos faz com que todo o nosso olhar seja pensado para as próximas eleições. Quer dizer, vejam que nós tivemos o presidente da República em 2018, assumindo em 2019, já lançando em 2019 a sua reeleição, já olhando a eleição 2020 para tentar criar bases nas regiões metropolitanas onde ele imaginou ter uma votação mais forte, teve uma votação mais forte em 2018 e perdeu agora em 2020. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós perdemos as estratégias, nós perdemos o planejamento, nós perdemos uma visão de país de médio e longo prazo. E aí a grande pergunta que se coloca é, se por um lado o presidencialismo de coalizão nos garante o mínimo de governabilidade e a sobrevivência da democracia representativa, de outro lado, como é que nós podemos instituir uma gestão racional numa organização política de natureza complexa? Traduzindo, como é que nós podemos pensar em racionalidade administrativa numa organização institucional que é fruto dessa tensão entre o Brasil formal e o Brasil real? Um de vocês, ou uma de vocês, já me fez essa pergunta há umas 3 aulas passadas, não é? Com isso, o que é que nós temos? Nós temos uma crescente centralização das decisões financeiras em Brasília, quer dizer, nós temos a ideia de todo o orçamento brasileiro, todos os recursos brasileiros vão caminhando para o executivo, que os repassa para as bases eleitorais dos partidos que apoiam esses governantes. Quer dizer, nós temos uma, vamos dizer, má qualidade do gasto público, nós temos um forte processo de centralização das decisões financeiras em Brasília, mas no momento em que Brasília tem de redistribuir os recursos que arrecada da nação, essa redistribuição é condicionada por esse sistema multipartidário, e esse sistema multipartidário, em vez de ter um projeto para o Brasil, age de um modo paroquial, olha o repasse desses recursos nacionais para as suas bases locais. E com isso nós vamos perceber claramente negociações que o presidencialismo de coalizão nos dá, notadamente junto às MPs, notadamente junto às PECs, notadamente junto a projetos de lei ordinária. Uma das características que nós tivemos naquele discussão sobre garantismo e consequencialismo da Lava Jato nos últimos 2 anos, foi a percepção de que quando o parlamento apresenta, alguém dentro do parlamento apresenta uma proposta de emenda constitucional, ou apresenta um projeto de lei ordinário, ou mesmo quando o governo apresenta uma medida provisória, muitas vezes eles falam em interesse público, mas muitas vezes o texto é um texto que, de certo modo, foi pensado por um setor da economia, foi pensado por um grupo de lobby e coisas do gênero.
Se vocês olharem, vocês vão perceber que as universidades privadas foram fortissimamente afetadas pela pandemia, houve uma evasão escolar, muitos que permaneceram matriculados não tiveram capacidade financeira de pagar as mensalidades, a rentabilidade, o faturamento, melhor dizendo, das universidades privadas caiu muito, o sistema de FIES, o sistema de financiamento, não funcionou para garantir a remuneração do acionista nos conglomerados que têm capital aberto, e elas elas contrataram uma consultora, deram a ela um cargo para fazer o lobby junto ao Senado, e esse lobby funcionou na apresentação de algumas PECs que transferem recursos do MEC para as universidades privadas, se isso for aprovado pelo Senado. E essa lobista é irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, não é? Chama-se, acho que, Elizabeth Guedes. E o que nós vamos perceber claramente é que, apesar de todos esses beneficiários dessa PEC, ou desses projetos que estão sendo apresentados pelos senadores vinculados a essas universidades privadas, falarem em interesse do Brasil, na realidade, eles falam nos interesses da remuneração dos acionistas desses grupos privados de educação. O que eu quero dizer é que nós vamos perceber claramente que o processo legislativo no Brasil vai sendo, de alguma forma, corrompido. Não é? Eu não tive tempo, por exemplo, para dizer, naquela aula, quando eu falei do Norte, Nordeste, Centro-Oeste terem maior representação do que o Sul e Sudeste na Câmara e do Senado, eu não disse para vocês, mas até mais ou menos os anos 80, os interesses da FEBRABAN FEBRABAN ficava, naquela época, na Rua 15 de Novembro, os interesses da FEBRABAN eram protegidos politicamente por um senador de Pernambuco, senador Marco Antônio Maciel, mais tarde vice-presidente da República, e por um senador, José, me falta o sobrenome dele, mas era um português naturalizado brasileiro, da Bahia, não é? Ou seja, os lobistas da FEBRABAN, como é que eu vou dizer, os protagonistas políticos da FEBRABAN, defendendo os interesses da FEBRABAN na Câmara e no Senado, eram políticos do Norte e Nordeste. Era mais barato para a FEBRABAN e esse pessoal era muito mais hábil na cooptação das bancadas majoritárias na Câmara, que eram as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Durante muito tempo, uma universidade brasileira, que é uma universidade situada, a sede dela é na Avenida Paulista, ela tem o nome de Universidade Paulista, eu não quero dar o nome completo dela, mas vocês já sabem qual é, encontrava como seu lobista um deputado, Paz Landim, do PFL do Piauí. Durante muito tempo, um dos principais lobistas, não foi só o único, dessa universidade, era um deputado do Piauí. É isso que eu estou querendo dizer. O presidencialismo de coalizão, de alguma maneira, corrói a representatividade da democracia representativa, contamina a qualidade do processo legislativo, permite a negociação de MPs, permite a negociação de PECs, permite a negociação de projetos de lei, não é? Inibe uma visão estratégica dos parlamentares e inibe uma política de amplitude nacional voltada para o futuro. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão tem esse caráter perverso. Se, por um lado, ele permite a governabilidade, de outro, ele dificulta a própria governabilidade. Ele permite a governabilidade conjuntural do dia a dia, mas ele dificulta a governabilidade estrutural, quer dizer, o planejamento de médio e longo prazo. Com isso, a inibição dessa visão estratégica dos parlamentares, o impedimento de uma política de amplitude nacional voltada para o futuro, faz com que os municípios continuem cada vez mais dependentes dos estados e que os estados, por sua vez, sejam cada vez mais dependentes dos recursos da União. E, com isso, cada vez que a União repassa recursos para os estados e para os municípios, ela o faz não tendo em vista um projeto de país, mas tendo em vista um projeto de financiamento do mandonismo local e do mandonismo das oligarquias estaduais. É um círculo vicioso e não um círculo virtuoso. É isso que eu estou querendo dizer, não sei se está claro, Raíssa. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é que essa estrutura de poder que nós temos, ela tem uma forma de estrutura democrático-representativa que funciona bem nos países que fizeram a sua revolução industrial e têm um alto nível de integração social. Nos países como o Brasil, que tem, não é, um processo de capitalismo tardio, um processo de fortes desigualdades regionais e setoriais, um país que ainda não promoveu uma inclusão social efetiva, não é? O que nós vamos perceber é que essa estrutura viabilizada, engraxada pelo presidencialismo de coalizão, essa estrutura, de certo modo, garante uma espécie de governabilidade, essa governabilidade funciona, com isso não vamos repetir experiências ditatoriais, como, por exemplo, a dos militares, mas, ao mesmo tempo, se, por um lado, nós temos a continuidade dessa democracia, ela funciona conjunturalmente, mas ela não pensa o futuro, estruturalmente, ela nos leva a gargalos, ela asfixia, não é?
a possibilidade de converter o Brasil num país moderno. E esse repasse de recursos acaba, de certo modo, financiando o que eu chamo de mandonismo local e oligarquia regional a serviço das elites federais. Não é? Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos percebendo claramente, não é, que, de certo modo, nós temos um federalismo bastante curioso, um federalismo, até certo modo, pervertido. O que é que eu quero dizer? O federalismo foi pensado como uma espécie, nos Estados Unidos, de articulação, não é? Os Estados Unidos têm um governo nacional, mas quando nós olhamos Tocqueville e a democracia na América, nós vamos perceber que a sociedade americana se estruturou não por meio dos governos centrais, mas ela se estruturou por meio de organizações comunitárias. A América é desenvolvida, basicamente, por organizações intermediárias, por organizações comunitárias. Essas organizações comunitárias é que fazem a intermediação entre a vida das cidades, das pequenas cidades, e os estados. Os estados articulam as cidades e a União articula os estados. Não há uma relação direta entre a União e as cidades. Há uma, vamos dizer, articulação indireta. E essa articulação é fortemente favorecida por organizações não governamentais, por organizações da sociedade civil, como Lions Club, Rotary Club, Associação de Pais e Mestres, Associação de Antigos Alunos, Associação de Proprietários de Rifles e coisas do gênero, não é? O que nós vamos perceber é que, claramente, o federalismo americano foi pensado no sentido de garantir autonomia e liberdade para as comunidades, fazer com que comunidades próximas conseguissem trabalhar como escala de financiamento, e quem articula isso é os estados, e, por sua vez, os estados são articulados pela União. No Brasil, o que nós temos é um sistema que nós podemos chamar de competências concorrentes e justapostas, não é? O que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o federalismo brasileiro, nós vamos perceber, por exemplo, o município prestando saúde, serviço de saúde, o Estado prestando serviço de saúde, a União prestando serviço de saúde, os municípios prestando serviço de educação básica, os estados prestando serviço de educação básica, a União prestando serviço de educação básica. Traduzindo, o que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o federalismo brasileiro, e esse federalismo é, como eu disse, engraxado por esse presidencialismo de coalizão, o que nós temos é um sistema de competências concorrentes, é um sistema de, vamos dizer, justaposição de jurisdições. E isso torna a máquina administrativa mais ineficiente, isso eleva o gasto de custeio, isso faz com que, em vez de nós termos recursos públicos para atividade fim, a gente tenha de deslocar recursos para atividade meio, porque nós temos um processo de duplicação ou triplicação de esforços, um processo de indefinição de responsabilidades e um processo de ausência de coordenação. Vejam, no combate à pandemia, isso ficou absolutamente claro, quando o presidente da República percebeu que não ia mandar nos prefeitos e nos governadores, entrou com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal, perdeu, e uma vez perdido, ele disse: vocês, prefeitos e governadores, que se virem, não é? E o que vocês têm aí é perda de recursos, medidas que se contradizem e coisas desse tipo. O que eu quero dizer é que, na medida em que nós temos esse gasto público perverso e essa política legislativa manipulada, capturada, esse é o termo que a ciência política usa, por corporações e por oligarquias regionais e pelos coronéis que se somam formando as bancadas dos estados menos desenvolvidos, não é? O que nós vamos perceber claramente é que nós temos uma ausência de uma verdadeira integração administrativa no Brasil. Nós temos expansão de máquinas municipais, nós temos expansão de máquinas federais, nós temos uma espécie de tentativa dos prefeitos de comerem as bases administrativas dos governadores, os estados vão também comendo parte das autonomias dos governadores, nós vamos tendo, portanto, um federalismo mais ou menos contraditório, onde as diferentes unidades federadas competem, há, como eu disse, uma duplicação, uma triplicação dos esforços, e nós vamos começar a perceber com isso gastos excessivos com atividades meio, ausência de integração administrativa, e vamos começar a perceber também, não é, cada vez mais uma tensão no enfraquecimento de algumas unidades federativas. Não é? Uma dessas unidades federativas, se vocês olharem bem, eu pus aqui para não perder, e por acaso ele não apareceu, é exatamente com relação, eu não sei por que não apareceu, é com relação aos municípios. Né? Em algum momento vai aparecer, mas eu quero que vocês percebam, basicamente, que de algum tempo para cá, principalmente do governo Lula para cá,
ele percebeu, o governo Lula percebeu com muita clareza esse processo do capitalismo perverso. Não é? Ele percebeu claramente, não é, essa, vamos dizer, tendência que os prefeitos têm de apoiar os governadores em troca de recursos, os governadores a apoiarem a presidência da República em troca de recursos, e com isso, quando o presidente da República dá os recursos aos governadores e os governadores os repassam esses recursos aos prefeitos, a linha, não é, a cadeia funciona, a corrente funciona maravilhosamente bem. O que o governo Lula percebeu é que ele poderia fazer diretamente as negociações com os prefeitos para diminuir a pressão dos governadores. E quando nós olhamos o orçamento, ele vai aparecer aqui, porque quando eu preparei essa aula ontem, eu coloquei rigorosamente para que ela aparecesse. Na hora de montar, eu tenho a impressão que a transparência grudou com outro. Mas o que eu quero mostrar é que o governo Lula percebeu com muita clareza, se ele ampliasse os repasses diretamente às prefeituras, ele diminuiria as pressões dos governadores e, com isso, ele teria a possibilidade de surfar no presidencialismo de coalizão, não é? E foi exatamente isso que ele fez. Com isso, nós vamos perceber que, na gestão de governo Lula até o governo Temer, houve um brutal crescimento nas transferências de receita da União para as prefeituras, em detrimento das transferências da União para os governos do Estado, não é? E, com isso, vocês vão ter, como eu disse, esse processo de má qualidade do gasto público e duplicação e triplicação dos esforços, indefinição de responsabilidades e ausência de coordenação. Por que eu menciono isso? Eu menciono isso porque esse é um dos problemas que o Brasil vem enfrentando lá atrás, e esse foi um dos principais gargalos que o Plano Real teve de desenvolver, ou teve de enfrentar, ou teve de neutralizar ali em 1994. Quando, na semana passada, eu disse para vocês que nós tivemos, não é, uma continuidade de 2 mandatos do governo do Fernando Henrique, 2 mandatos do governo Lula, e nós tivemos, portanto, 8 mandatos, desculpem, 2 e 2, 4, nós tivemos 4 mandatos, portanto, nós tivemos 16 anos de continuidade desses 2 governos, a partir de uma tensão entre legitimidade e governabilidade. Eu disse a vocês, na semana passada, que em 1994 prevaleceu o polo da governabilidade, ou seja, da reforma administrativa, da austeridade fiscal, do aumento de impostos, da redução de despesas. E quando nós olhamos, não é, o diagnóstico que foi feito pelo governo Fernando Henrique para formular o Plano Real, plano esse que, como eu disse, teve continuidade no governo Lula, nós vamos perceber que esses 16 anos geraram em torno de um diagnóstico originariamente feito pela equipe econômica do governo FHC. E esse, vamos dizer, Plano Real se baseou em 3 pontos que são fundamentais. Primeiro ponto, não é? Oxigênio fiscal para a União. Segundo ponto, descorporativização do Estado. Terceiro ponto, integração da economia brasileira com a economia internacional. Ou seja, o primeiro ponto era oxigênio fiscal para a União, não é? O Brasil vinha com uma forte escassez de recursos e com uma enorme crise fiscal e uma incapacidade de financiar projetos de médio e longo prazo. Então, quais eram os objetivos? O ponto era oxigênio fiscal para a União. Quais eram os objetivos? O objetivo era reduzir, primeiro, a dívida externa. Segundo, recuperar a capacidade de poupança do Estado, aumentando impostos e cortando gastos, inclusive cortando direitos. Terceiro objetivo, restaurar as fontes de capitalização do setor privado. Quer dizer, permitir maior capitalização do setor privado, abrir linhas de crédito do BNDES ou o Estado intermediando para buscar no sistema financeiro global recursos para iniciativa privada local. Portanto, vocês têm, no primeiro momento, a grande ponto era aumentar o oxigênio fiscal para a União, a partir de 3 objetivos: reduzir a dívida externa, recuperar a capacidade de poupança do Estado, restaurar as fontes de capitalização do setor privado. Tudo isso mexeu com o direito financeiro, tudo isso mexeu com o direito tributário, tudo isso mexeu com o direito econômico, tudo isso teve um fortíssimo impacto no ensino jurídico e para nós, advogados, eu não sou mais advogado, eu trabalho basicamente como professor full-time e como jornalista, mas isso tudo mexeu fundamentalmente com o nosso mercado profissional de trabalho. Quais são os meios para se atingir esses objetivos? Os meios foram reforma tributária, e uma tentativa de gerar receita a qualquer preço, olhem a violência jurídica aparecendo novamente, reforma tributária, não é? Mediante a geração de receita a qualquer preço, reforma previdenciária a qualquer preço. Vejam, o governo Fernando Henrique falou em reforma previdenciária, o governo Lula falou em reforma previdenciária, o governo Temer só não fez a reforma previdenciária por causa do Wesley Batista, e o governo atual fez a reforma previdenciária.
Portanto, não é? A primeira reforma é a tributária, a segunda reforma é a previdenciária, e a terceira reforma foram as reformas do Estado com as privatizações voltadas à redução do déficit público. Ainda na semana passada, o ministro da Economia tocava nesse ponto. Lula privatizou, o governo Fernando Henrique foi o que mais privatizou. Quando nós olhamos, não é, reforma tributária com a geração de receita a qualquer preço, a ideia claramente aí é cobrar, 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 arrecadar, 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 não é? Independentemente do que diz a lei. Por isso, nós tivemos, como eu disse na semana passada, aqueles pacotes, aqueles esqueletos financeiros, aqueles planos, plano Bresser, plano Enfim, plano Feijão com Arroz, plano Primavera, que eram planos de enorme violência jurídica para tentar, de certo modo, equilibrar a situação fiscal brasileira, não é? Portanto, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o primeiro ponto do governo, a primeira meta do governo Fernando Henrique lá atrás, e essa meta vai prevalecer até agora, essa meta está presente na gestão do atual governo, é, tendo o objetivo, primeiro, reduzir dívida externa, segundo, recuperar a capacidade de poupança do Estado, terceiro, restaurar as fontes de capitalização do setor privado. Na semana passada, esse item, recuperação da capacidade de poupança do Estado, foi claramente mencionado numa entrevista do ministro da Economia. Quais os meios? Reforma tributária, está em jogo novamente, é uma das, não sei se vocês viram, ontem foi segunda-feira, domingo foram as eleições, o governo disse que, de terminadas o segundo turno, ele vem com os pacotes, com aquele custo amargo da reforma tributária, porque senão ele não consegue ter condições de governabilidade para chegar em 2021 com um exercício do poder minimamente eficaz para poder se reeleger em 2022. A segunda meta, não é, do governo Fernando Henrique, também essa segunda meta prevalece, esteve, vamos dizer, presente na eleição de Bolsonaro em 2018 e agora nas eleições de domingo. Flexibilização das relações contratuais. Esse é o primeiro objetivo. Não é? A primeira meta é o oxigênio fiscal do Estado. A segunda meta é a descorporativização do Estado. Quer dizer, privatizar o máximo que se puder, jogar para a sociedade tudo que ela puder se autorregular, privatizar as empresas estatais, desburocratizar, descriminalizar, deslegalizar, desconstitucionalizar, flexibilizar, principalmente começando com a flexibilização das relações trabalhistas. Quer dizer, o governo Temer, por exemplo, quando fez a reforma trabalhista, ele procurou o tempo todo deslegalizar o direito do trabalho e criar uma instituição nova ao lado da demissão por justa causa, da demissão sem justa causa, que é a figura do acordo. Não é? Essa é a ideia, flexibilizar as relações contratuais. Se vocês olharem a equipe econômica, que é muito pesada, muito grande, muito ampla do Ministério da Economia, tem vários economistas com uma formação neoliberal que procuram exatamente enfatizar a importância de sairmos dos tribunais, aumentando a arbitragem e criando uma série de mecanismos mais porosos que permitam, não é, exatamente a flexibilização das relações contratuais, especialmente entre as concessionárias de serviços públicos. Segundo objetivo da descorporativização do Estado. Eu estou falando de governo Fernando Henrique, mas isso prevalece, como eu disse, até hoje. Nós temos mais ou menos alguma coisa como 26 anos nessa sequência, das quais 16 sem mudança de política. Segundo ponto, supressão de monopólios e de direitos adquiridos. Supressão de direitos adquiridos. Se vocês olharem, não é, as medidas provisórias do governo Fernando Henrique, se vocês olharem algumas medidas, não todas, do governo Lula, se vocês olharem algumas medidas provisórias do governo Temer, e se vocês olharem as medidas provisórias da reforma da Previdência e da carteira de trabalho verde e amarela do governo Bolsonaro, vocês vão perceber que o tempo todo foram colocadas ali jabutis, não é? O tempo todo foram colocados ali cascas de banana que abriam caminho para uma espécie de fechamento dos direitos, de supressão dos direitos, de revogação dos direitos, principalmente dos setores da sociedade mais desvalidos, dos setores mais fracos, dos setores sem capacidade de articulação e defesa. Eu cheguei, inclusive, a publicar no ano passado 2 artigos no Estadão, chamando muito a atenção para o fato de que quem não tem capacidade de voz, a expressão é de um grande sociólogo alemão já falecido, Albert Hirschman, não é? Quem não tem capacidade de voz, quem não tem capacidade de veto, não é? Não consegue se afirmar, perde os seus direitos, não é? E o que nós podemos ver foi exatamente isso, um processo de sacrificação de direitos nos setores mais desvalidos, o que vai fazer que, num determinado momento, nós tenhamos
com a flexibilização das relações contratuais, uma espécie de depauperação dos trabalhadores com carteira assinada, e, ao mesmo tempo, também com a supressão dos direitos adquiridos, nós temos um processo, vamos dizer, ou, se quiserem, um retrocesso com relação a conquistas civilizatórias. E, por fim, o terceiro objetivo da descorporativização do Estado é, basicamente, a ideia de relativização do jogo de mercado. É a ideia de relativização do jogo de mercado. Quais são os meios para a descorporativização do Estado? O primeiro meio é a deslegalização do direito do trabalho, a reforma trabalhista. Isso já foi feito. Né? Segundo, gerar um novo direito administrativo. Isso está dito, não é, com todas as letras, pelo pessoal da área econômica do governo Fernando Henrique, e está dito também pelo pessoal da área econômica do governo Lula, naquele documento que eu mencionei para vocês a semana passada, as reformas microeconômicas e a retomada do crescimento, que foi lançada pelo Ministério da Fazenda do primeiro governo Lula, no dia 30 de dezembro de 2004. Isso está dito claramente lá. Nós temos, não é, de flexibilizar as relações contratuais, nós temos de romper com os direitos adquiridos, nós temos de deslegalizar o direito do trabalho, quer dizer, tirar o direito do trabalho de cena, nós temos de criar um novo direito administrativo. Segundo segundo meio da descorporativização do Estado, não é? Acabar com a contribuição sindical obrigatória para enfraquecer os sindicatos. Não é? Se vocês olharem, vocês vão perceber que o governo Temer colocou o dedo nessa ferida. Quando o governo Temer toma a ideia de reforma sindical, essa reforma sindical já tinha sido pensada pelo governo Fernando Henrique. Eu mesmo já contei, acho que a vocês, não sei se contei, acho que sim, aí você me corrige, que o Lula ligou para o jornal Estado de São Paulo, dizendo que tinha uma reforma trabalhista que a equipe econômica dele pedia que ele fizesse. Eu acho que eu disse a semana passada, exatamente. Não é? Vejam, isso estava naquele projeto que ele mandou, o Lula mandou para o Rui Mesquita 2 projetos, e o Rui pediu que eu examinasse os 2 projetos. Os 2 projetos foram feitos por 2 professores do LAC São Francisco. Não é? Então, vejam, flexibilizar as relações contratuais, suprimir direitos adquiridos, revitalizar o jogo de mercado. Quais os meios para isso? Deslegalizar o direito do trabalho, criar um novo direito administrativo que tire a intervenção direta do Estado na economia por meio de autarquias e faça uma intervenção indireta por meio de agências reguladoras, acabar com a contribuição sindical obrigatória, fazendo que os sindicatos vivam dos seus filiados. Isso é uma medida que já foi aplicada na Europa, e de lá para cá, o que nós vamos perceber é um brutal processo de desfiliação sindical. Quer dizer, quando os sindicatos têm de viver somente com o orçamento dos seus filiados, e quando nós nos encontramos numa economia globalizada, que o número de empregos vai sendo, de certo modo, abaixado pela entrada dos robôs, nós vamos perceber que há uma queda do emprego estrutural, quer dizer, há muito desempregado, porque a sua função foi substituída por um robô. Aqueles que sobram no mercado de trabalho, muitas vezes, não têm interesse, até porque as formas de remuneração mudaram, as formas de contratação mudaram, e, de certo modo, não é? Eles não têm interesse em se filiar a sindicatos. Então, nós temos uma brutal queda, uma significativa queda. Em alguns países, a queda do número de filiados chega a ser na faixa de 30% a 40% no espaço de 10 anos. E esses sindicatos enfraquecidos perdem capacidade de fazer greve e perdem capacidade de fazer negociação. Portanto, os meios eram, né, deslegalização do direito do trabalho, um novo direito administrativo, fim da contribuição sindical obrigatória, redução do poder normativo da Justiça do Trabalho, quer dizer, esvaziar a Justiça do Trabalho. Só no ano passado eu dei 3 palestras para a Escola Paulista do Tribunal Regional do Trabalho e uma das palestras com o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, exatamente para discutir essa questão. Quer dizer, eu fiz uma palestra fechada, portas fechadas, para todos os juízes que estavam, no dia em que eles receberam, não é? No dia em que eles foram formalizados como juízes federais, no dia em que eles foram nomeados, houve uma solenidade, e às portas fechadas eu tive de discutir com eles o que é ser juiz do trabalho, num contexto de deslegalização do direito do trabalho, de fim da contribuição sindical obrigatória e com a redução do poder normativo da Justiça do Trabalho. E vejam, a terceiro meio do ponto descorporativização do Estado era redução avocatória, criar a súmula vinculante, criar o princípio da cláusula de repercussão geral e promover a reforma do judiciário.
Eu estou lendo aqui um texto, que é um texto de 1993, do governo Fernando Henrique. E se vocês olharem, esse texto de 93 é reproduzido no texto de 2004, de 11 anos depois, pelo governo Lula. E esse texto está presente naquele projeto de um Brasil moderno do Temer, não é? Vejam o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos uma linha de continuidade com essas reformas e o presidencialismo de coalizão foi o que permitiu a aprovação dessas reformas, evidentemente, em troca de recursos para os estados e para os prefeitos, fortalecendo as oligarquias estaduais e os coronéis locais. Não é? O terceiro ponto, a terceira meta do governo Fernando Henrique era a integração da economia brasileira com a economia internacional. Os objetivos eram aumentar a produtividade por meio da concorrência, ampliar as exportações de bens com maior valor agregado, melhorar a qualidade dos fluxos de investimento. Quais os meios? Primeiro meio, promover uma revisão constitucional, diminuir o tamanho da Constituição, cortar da Constituição os princípios dela. Com isso, tirando os princípios da Constituição, tirando os 5 primeiros artigos da Constituição, nós dificultamos, não é, o ativismo judicial. Nós reduzimos a judicialização da vida política e econômica brasileira. Era uma estratégia pensada pelo Banco Mundial, desenvolvida exatamente com esse objetivo. Se nós quisermos evitar que os juízes de primeira instância façam ativismo e intervenham no conteúdo dos contratos, a pretexto de, vamos dizer, garantir uma cláusula rebus sic stantibus, ou garantir o que eles chamam de função social da propriedade do contrato, no momento em que nós retiramos essas normas que falam sobre a função social da propriedade do contrato, nós obrigamos o juiz a aplicar a lei friamente e, se ele não aplicar, ele pode tomar uma correção. Não é? Isso tudo foi pensado exatamente com a reforma do judiciário. Não é? A ideia era exatamente essa: promover uma revisão constitucional, suprimir o protecionismo tarifário, quer dizer, se os serviços públicos foram privatizados, por que é que as empresas que vão contratar, vão ganhar os leilões para os serviços públicos, vão ter de cobrar tarifas sociais? Na realidade, a ideia é, vão cobrar tarifas que remunerem o acionista, vão cobrar tarifas com base no livre jogo de mercado. Essa discussão é a discussão que passou muito despercebida pela imprensa em São Paulo. Essa questão foi colocada, de alguma maneira, pelo candidato Boulos, e essa questão foi colocada com muita discrição, de modo muito discreto, pelo candidato Bruno Covas, que foi meu aluno, inclusive, na USP. Não é? O que eu estou querendo dizer? Vocês estão percebendo que no debate eleitoral de 2020, a questão da supressão do protecionismo tarifário esteve presente no debate entre aqueles 2 candidatos da maior cidade do Brasil que chegaram para o segundo turno. E quando a gente discute a questão da supressão do protecionismo, ela vai aparecer na tarifa, não é, do ônibus, na tarifa do transporte público. Quando nós vimos ali um dos candidatos defendendo a supressão do pagamento de qualquer tarifa e o outro dizendo como é que você vai financiar a frota de ônibus de uma cidade como São Paulo, é disso que está se discutindo. Quer dizer, por trás de uma discussão de tarifa de ônibus, o que está se discutindo é toda uma engrenagem estrutural para o país, do ponto de vista da integração da economia brasileira com a economia internacional, reduzindo o chamado custo país, para que com isso o Brasil pudesse ser mais competitivo, oferecer serviços e bens ao comércio mundial com preços mais competitivos. Segundo, primeiro, revisão constitucional. Segundo, suprimir o protecionismo tarifário. E, em terceiro, uma política cambial realista. Com base nessas 3 premissas, o que é que vocês tiveram? Essas 3 premissas levaram, esses 3 pontos levaram o Plano Real a 4 premissas. Vejam que essas 4 premissas estão em jogo. Primeiro, a premissa do Plano Real, e premissa que foi também do governo do PT. A estabilidade de preços propicia o cálculo econômico de longo prazo, estimulando com isso os investimentos privados. Olhem o que eu estou querendo dizer. Mais uma vez aparece a ideia de tempo. Uma das minhas experiências, digamos, uma das minhas especialidades na pós-graduação da USP, é discutir com os meus alunos, entre outras coisas, a relação tempo e espaço no direito. Quer dizer, mais uma vez eu estou introduzindo na aula de hoje a noção de tempo de curto prazo, tempo de médio e longo prazo. O Plano Real procurava exatamente pensar, resgatar a ideia de usar o direito a partir de um processo de planejamento de médio e longo prazo. Uma estabilidade de preços, dizia o governo Fernando Henrique, dizia o governo Lula, propicia o cálculo econômico de longo prazo, estimulando com isso os investimentos privados. Não é?
Um dos grandes sustos que a iniciativa privada tem, um dos grandes medos é a inflação, porque a inflação corrói o valor da moeda e impede as empresas de pensarem no médio e longo prazo. Segunda premissa do Plano Real, a abertura comercial impõe a disciplina competitiva aos produtos e serviços nacionais. Quer dizer, quando Fernando Henrique rompe o capitalismo tardio-varguista, não é? Ele, no discurso de posse dele, ele vai citar, inclusive, o próprio Schumpeter, não é? Ele vai citar exatamente aquela economia austríaca que propõe um processo de competição aberta do mercado, porque quanto maior for a abertura da competição, mais vão sobreviver apenas os empresários eficientes. O que Schumpeter dizia é, quanto maior competitividade, maior é a eficiência e o avanço da tecnologia dos empresários inovadores. O que o Fernando Henrique fez foi exatamente dizer, vou abrir a economia brasileira, provocar um choque de modernidade tecnológica, aqueles velhos empresários da Fiesp e da Firjan, financiados com dinheiro público em troca de apoio a governadores e a presidentes da República, esses vão quebrar e eles quebraram. Não é? A Fiesp hoje não tem praticamente industrial lá dentro, tem executivo de grande empresa, que é outra coisa. O que eu quero dizer? A ideia deles era abrir a economia brasileira, provocar uma entrada de produtos estrangeiros e provocar, com isso, um choque de modernização do parque industrial brasileiro. Melhorar, impor uma disciplina, vejam bem, impor uma disciplina competitiva aos produtos e serviços nacionais, obrigando os produtores brasileiros a aumentar ganhos de produtividade e inovar em tecnologia. Terceira premissa, as privatizações e o investimento estrangeiro deveriam remover os gargalos da oferta, reduzindo custos, aumentando a eficiência dos setores industrial e de serviços e infraestrutura. A quarta premissa, haveria necessidade de abrir câmbio, melhorar o câmbio, para atrair poupança externa, quer dizer, desvalorizar o real em relação ao dólar, para atrair poupança externa em volume capaz de complementar os investimentos domésticos e financiar o déficit brasileiro em conta corrente. Também, quando o governo Fernando Henrique vai trabalhar, não é, a implementação desses objetivos, o Fernando Henrique, o governo dele, vai colocar o ponto que eles teriam de remover. E o ponto que eles teriam de remover, não sei se está claro para vocês, é exatamente o que ele chama de federalismo. Quer dizer, aparece aqui o início da minha aula, aparece aqui o gargalo, para poder viabilizar este plano, para poder mexer, não é? Para poder fazer com que o Brasil conseguisse colocar na sua agenda mecanismos de planejamento e metas de médio e longo prazo, reduzir os custos da dívida, diminuir a crise fiscal, o Brasil teria de se reformular do ponto de vista das suas estruturas político-jurídicas, do seu modelo de estruturação político-administrativa, o seu federalismo. Como? Não é? Plano Real propunha exatamente mexer nesse federalismo. O Plano Real propunha mexer nesse federalismo com dois objetivos. Um objetivo de controle e com um objetivo de privatização. Se vocês olharem, vocês vão perceber que eu estava aqui em Campos do Jordão no primeiro dia de mandato do governo Fernando Henrique e estava tomando, ninguém é de ferro, estava tomando um chopp no centro da cidade e ao meu lado tinha os 3 ou 4 pessoas que eu conhecia, mais ou menos de vista, tinham sido apresentados, eram todos economistas e todos estavam lendo o Estadão assustadoramente, tentando ligar para São Paulo para saber o que tinha acontecido. No primeiro dia de governo, no segundo dia de governo do Fernando Henrique, ele privatizou o Banespa, não é? Não sei se vocês se lembram disso. O presidente do Banco Central, Pércio Arida, privatizou o Banespa. A ideia era exatamente isso, obrigar os governos estaduais a privatizarem as suas empresas e obrigar os bancos dos estados a serem privatizados. E o primeiro deles, o maior deles, foi exatamente o Banespa. Qual é a estratégia do governo Fernando Henrique? A estratégia do governo Fernando Henrique, que é aquela estratégia que o Lula vai assimilar, é diminuir a força dos estados. Os estados estavam crescendo, principalmente São Paulo, os estados da região sul, crescendo na, vamos dizer, ampliação das suas empresas estatais e fazendo serviços que os municípios já faziam e que a União já fazia. Ou seja, a ideia de evitar a duplicação de serviços e racionalizar a máquina, reduzindo o gasto por custo por serviço, do custo por serviço, era exatamente melhorar o federalismo. Com isso, poderia haver uma redução do endividamento dos estados e haveria uma redução dos déficits públicos dos estados. Quais eram as estratégias? As estratégias eram recompor as contas federais por meio da recentralização das receitas fiscais, regularização das transferências intergovernamentais e aumentar a carga tributária por meio de uma CPMF. Aumentar a carga tributária por meio de uma CPMF. Gente, eu estou falando de 1994, eu não estou falando de Paulo Guedes, eu não estou falando de 2020.
Eu estou querendo mostrar que o que nós estamos vivendo hoje, não é, é claramente, não é, é claramente a continuidade de um processo de tensão de governo, não é? E, por fim, criar uma lei de responsabilidade fiscal que foi criada. Nesse sentido, vai aparecer aqui o que eu havia mencionado, que eu queria que tivesse aparecido um minuto atrás. É a ideia de como é que fica o impacto do Plano Real, como é que fica o impacto do governo Fernando Henrique, como é que fica o impacto do governo Lula do ponto de vista da arrecadação e do ponto de vista da composição da receita tributária por nível de governo. Vejam o que eu quero dizer. Vejam como é que a estratégia do governo Fernando Henrique, como foi a estratégia do Lula, foi no sentido de diminuir o tamanho dos estados, do ponto de vista orçamentário, e jogar diretamente recursos com os prefeitos das grandes capitais. Com isso, o presidente da República cria novos canais de comunicação, não fica refém de acordos, não é? Vamos dizer, de 27 governadores. Quer dizer, ele pode, de certo modo, ampliar o número de participantes desse presidencialismo de coalizão, passando por cima dos governadores de oposição e indo diretamente aos prefeitos. E isso dá uma certa flexibilidade para que ele possa aprovar o orçamento. Ele, com isso, ganha agilidade ao decidir em termos conjunturais. Paradoxalmente, ele joga a área estrutural para o espaço. Agora, vejam os números. Em 1960, não é? Portanto, há 60 anos atrás, governo final do governo Juscelino, de toda a arrecadação fiscal brasileira, de toda a receita fiscal brasileira, vamos colocar isso de uma forma mais ou menos, não vou dar os decimais, 60% dos recursos eram do orçamento federal, da União. 35% eram dos estados e 5% eram dos municípios. Quer dizer, se nós olharmos o federalismo brasileiro há 60 anos atrás, a União mandava, daí então aquele estudo clássico do Vitor Nunes Leal, coronelismo, enxada e voto, não é? Aquilo que eu chamei de uma corrente. O prefeito precisa de dinheiro do governador, ele apoia o governador em troca de dinheiro. O governador, para se reeleger, ou para manter o coronel mantê-lo ali, a oligarquia regional mantê-lo ali, ele precisa de dinheiro. Então, ele apoia o presidente em troca de dinheiro. Quer dizer, há uma centralização das receitas e o governo descentraliza de acordo com os tráficos políticos que ele faz. Então, naquele momento, em 1960, a Receita Federal, a composição tributária por nível de governo, levava a União a ficar com 60%, os estados com 30%, os municípios com 5%. Depois do Plano Real, não é? Vocês vão ter, em 1980, antes do Plano Real, vocês vão ter 68% ficam com a União, 22% ficam com os estados e 8% ficam com os municípios. Depois do governo Fernando Henrique e depois do primeiro mandato do Lula, portanto, 1995 a 2002, os dois mandatos do Lula, 2003 a 2006, mandato do Lula, quando o Lula vai se reeleger em 2006, nós temos 57%, não é, dos recursos ficam com a União, 25% dos recursos ficam com os estados e 17% ficam com os municípios. Mas 2010, quando Lula termina o mandato e elege a Dilma, vai cair de 57,20 para 57,10, vão cair os recursos da União, os recursos dos estados vão cair de 25,38 para 24, e os recursos dos estados vão pular de 17, dos municípios, melhor dizendo, vão pular de 17 para 18,30. Lendo essa numerália numa aula virtual, eu não sei se eu sou claro, se eu sou bom professor ou mau professor, mas eu quero que vocês vejam que esse quadro vai mostrar para vocês o quê? Vai mostrar um processo de ensanduichamento, ele vai provocar um processo de ensanduichamento dos estados. Quer dizer, mais uma vez, a cultura do jeitinho que Oliveira Viana falava vai prevalecer. Quer dizer, os presidentes da República perceberam que era mais fácil negociar com os prefeitos das grandes cidades, com isso eles enfraqueciam os governadores, e os governadores mais fracos eram governadores que aceitavam negociar sem impor muitas condições. Quer dizer, houve uma ampliação do presidencialismo de coalizão por meio da distribuição de orçamento por nível de governo. Só que, com isso, nós começamos a olhar cada vez mais o Brasil no curto prazo e abandonamos as estruturas de médio e longo prazo. Com isso, o que é que nós tivemos? Nós tivemos, fundamentalmente, uma continuidade
não é? Do governo Fernando Henrique a mais ou menos a crise até 2010. Isso começa a piorar um pouquinho com a crise financeira de 2008, mas depois, com o governo Dilma, ela perde um pouco o controle da situação. Nós vamos ter, fundamentalmente, não é? Uma espécie de continuidade. Essa ideia de continuidade, não é? Se vocês me permitirem ler muito mais rapidamente, não é? Isso vai ocorrer nos governos Fernando Henrique e Lula. A política econômica priorizou, primeiro, a adoção do regime de superávit primário. Segundo, a imposição do princípio de responsabilidade fiscal. Terceiro, regime de metas de inflação. Quarto, câmbio flutuante. Quinto, desindexação da economia. Sexto, liberação cambial. Sétimo, abertura ao comércio internacional. 8, privatização de empresas públicas. 9, substituição da regulação direta por regulação indireta. 10, políticas horizontais com tratamento equânime à maioria dos setores econômicos. 11, desburocratização. 12, desregulamentação. 13, desjuridificação. E 14, reforma de Estado. Eu chamo muito a atenção, eu falo para um público de gente formada em Direito. Eu sou formado em Direito, sou professor titular e me orgulho de ser professor titular de Direito, de Sociologia do Direito e Filosofia do Direito. Vejam como é que isso atinge a nossa formação, isso atinge as nossas escolas, isso atinge o nosso mercado de trabalho, isso atinge a forma de atuação da OAB. Não é? Toda essa continuidade de 1994 a 2010 de uma mesma política valorizava desburocratização, desregulação, desjuridificação e reforma do Estado. Quer dizer, menos direito, não é? Menos direitos sociais, menos direitos para os mais fracos. Quer dizer, é claramente uma visão, não é? Em que a questão dos direitos é pensada a partir de uma angulação econômica e não a partir de uma angulação de direitos humanos ou de garantias fundamentais. Com isso, eu estou fechando já o curso. A primeira aula eu mencionei claramente aquele conflito entre como é que os economistas veem o direito e como é que os juristas veem os economistas. Essa foi a minha primeira aula, não é? E com isso, o que é que eu quero dizer? Com isso, quero dizer que quando Lula termina o mandato, vem a Dilma e ele ali, na altura de 2008, 2009, vai se adequando a um mundo que havia sofrido a crise financeira com a quebra do Lehman Brothers e com a quebra dos demais bancos, não é? Ele elege a Dilma, mas a Dilma não consegue reproduzir aquele mesmo tipo de governabilidade que permitiu a Lula chegar a fazer com que o Brasil saísse da segunda divisão da economia mundial e ganhasse o chamado grau de investimento, o investment grade, e fosse para a primeira divisão nas agências de risco. O que é que ocorreu com a Dilma? Não é? A Dilma, de alguma maneira, tentou modificar o padrão econômico que ela encontrou, a política econômica que ela encontrou. E com isso, o que é que ela fez? Não é? Ela substituiu o câmbio flutuante por um câmbio administrado, ela reduziu progressivamente o superávit primário, ela reduziu as taxas de juros sem fundamento técnico, ela criou o controle de preços como controle alternativo para a inflação, expandiu o crédito subsidiado com discricionariedade com relação aos mais favorecidos, reduziu a abertura do comércio internacional, quer dizer, ela fechou o país, fez desonerações discricionárias em vez de políticas horizontais com tratamento equânime. Veja, por exemplo, o que ela fez com as indústrias montadoras. Não é? Ela desonerou a folha de pagamento das indústrias montadoras, os preços dos carros não necessariamente caíram, mas o custo de produção do setor metal-mecânico e do setor automotivo caiu barbaramente. Né? Ela imaginou que, com isso, ela estimularia a criação de empregos no setor montador, só que o setor montador sai da crise ampliando ainda mais a tecnologia, produzindo por robôs, o número de robôs por automóveis fabricados é assustador. No próximo curso, que talvez eu negocie com a ESA, a questão do trabalho pós-fordista e o direito do trabalho, essa é uma das questões que eu gostaria de colocar, não é? Como é que nós vamos verificar que a decolagem da economia depois da crise de 2008 não se dá mediante um ganho de produtividade que estimule maior empregabilidade, e sim se dá em cima de maior produtividade obtida a partir de ganhos tecnológicos, ou seja, robôs na produção, não é? Ampliação da intervenção pública, resistência à participação da iniciativa privada em serviços públicos, adoção da política de conteúdo nacional e estímulo à produção local, e intervenção no setor elétrico para baixar tarifas e renovar concessões. Tudo isso permitiu, de certo modo, a Dilma se reeleger, mas ela não conseguiu, depois da segunda reeleição, naqueles 2 anos bastante tumultuados, ela não conseguiu, de certo modo, se reeleger, muito menos terminar o mandato,
e com isso vocês tiveram um governo tampão, que foi um governo muito prejudicado por corrupção, a tensão da Lava Jato, aquela questão do Joelma, etc, etc. Por que eu estou dando essa aula? Porque eu falo em economia, porque eu tenho números, porque eu quero mostrar que, nesse momento, o que nós estamos vendo é exatamente o desdobramento desse Brasil dos anos 90 para cá. Quer dizer, se eu tomar como referência a queda do Collor, como eu mencionei na semana passada, até hoje, 2020, nós vamos ter 3 décadas, 28 anos. Se eu tomar Fernando Henrique, que assume no dia 1º de janeiro de 1995, eu vou ter 25 anos. Entender esse período, eu entendo o que está acontecendo. Não é? O que é que eu vou entender? Eu vou entender que, quando nós temos, não é, a percepção dos custos sociais trazidas por essa governabilidade, que, de certo modo, é influenciada pelas 3 gerações de reformas do Banco Mundial, e, ao mesmo tempo, nós temos a queda da Dilma, o travamento da economia mundial em 2008, a, vamos dizer, redução dos direitos da população de baixa renda. Era natural que aquilo tudo levasse a um processo de insegurança nos setores mais desvalidos das regiões metropolitanas. Lembram-se daquela aula em que eu disse que, depois da inauguração das grandes obras dos militares, não havia obras novas, porque o Brasil havia quebrado? Ou seja, para, de certo modo, inaugurar as obras novas, como a primeira unidade de Angra dos Reis, houve a necessidade de fazer uma migração nordestina. Essa migração vem não qualificada, mão de obra civil, termina Angra e fica desempregada, ou seja, eu tenho uma mão de obra ociosa na periferia das regiões metropolitanas. Tudo isso, anos depois, vai gerar um acirramento ideológico, vai gerar exatamente aquilo que nós começamos a perceber na eleição de 2018, uma radicalização da direita, uma radicalização da esquerda, uma supressão dos partidos que eram o que nós chamávamos em ciência política de algodões ideológicos. A queda dos partidos de centro-esquerda, o fracasso do PSDB numa linha de centro-esquerda com o Alckmin, o fracasso do Democratas numa linha de centro-direita. Quer dizer, vocês vão perceber que em 2008 a eleição foi travada exatamente num contexto em que as consequências desse padrão de governabilidade que nós tivemos, não é? Que permitiram o crescimento do Brasil, que permitiram o controle da economia, mas não geraram emprego, e, ao mesmo tempo, depois da crise financeira de 2008, levaram ao agravamento do desemprego. Isso, de alguma maneira, desorganiza o sistema partidário e vai fazer com que nós tenhamos o que aconteceu, não é? Um candidato absolutamente vindo do baixo clero, um candidato desmoralizado, um candidato sem nenhuma tradição de seriedade, um candidato que foi expulso do Exército, na realidade ele é capitão reformado, ele nunca saiu de tenente, não é? Um capitão que, de certo modo, se converteu numa espécie de líder sindical, com um discurso absolutamente irresponsável, inconsequente, conseguindo, por meio das redes sociais, não é, ganhar mais presença, quando o sistema partidário vinha, de certo modo, se multiplicando. A ideia de fundo partidário com recursos públicos levou a uma corrida para a criação de novos partidos. Isso, de certo modo, dificultou ainda mais a montagem do presidencialismo de coalizão, e com isso o que nós tivemos foi a ida para o segundo turno de um candidato, que é esse candidato que acabou ganhando, com um partido absolutamente inexistente, menor e medíocre, e um segundo candidato, que é um professor, não sei se foi meu aluno, eu tive uma conversa com ele, eu tive uma conversa com a Haddad, mais ou menos por 4 horas consecutivas, como foi a campanha, etc. Há um grupo que se reúne, acho que já mencionei para vocês, que se reúne com alguma regularidade para discutir o Brasil, e nós convidamos o Haddad, que é muito próximo a esse grupo, para discutir exatamente como foi a campanha, etc, 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 as dificuldades que ele enfrentou, porque, na realidade, ele vem muito mais como alguém que não tinha voto próprio, e muito mais como alguém que dependia muito mais da repassagem da imagem do Lula, aquela coisa toda. Quer dizer, nesse momento, o que nós tivemos? Nós tivemos uma espécie de naufrágio, não é? da mediação parlamentar. Quer dizer, nós tivemos aqueles grupos que capturam, aquelas oligarquias regionais, aqueles coronéis conseguiram controlar partidos, alguns aventureiros controlaram partidos, nós tivemos uma multiplicação do número de partidos, com isso nós tivemos uma fragmentação do sistema partidário, da representação partidária, da representação parlamentar. Se torna mais difícil, mas não impossível, fazer o presidencialismo de coalizão, mas o custo social disso foi tão grave que, em 2018, nós tivemos exatamente, não é, a desorganização da Dilma, com toda aquela tradição de, vamos dizer, de politicagem urbana, de populismo, nós tivemos a eleição do Bolsonaro. Quando nós olhamos agora, possivelmente, o que aconteceu é cedo, e aí vou começar a terminar, basicamente, o que nós vamos verificar é que os partidos radicais de esquerda não ganharam.
Ou seja, de alguma forma, nós tivemos o reaparecimento do centro-esquerda e principalmente da centro-direita. Né? Quando nós olhamos as eleições por número de votos de partido, independentemente de prefeituras, em termos nacionais, nós vamos perceber que o Democratas voltou a ser renovado, nós vamos perceber que, de certo modo, o PSDB teve a sua decadência e o PMDB manteve, o MDB manteve a sua vocação de atuar, quer dizer, de o tempo todo atuar no sentido de ter bancadas fortes. Para ter uma bancada federal forte, ele precisa ter bancadas municipais fortes para fazer bancadas federais em 2022, e ele jogou com essa estratégia e conseguiu sair vencedor. É o partido, pelo menos antes do segundo turno, é o partido que tem o maior número de eleitores. Com isso, o que é que nós temos? Com isso, nós começamos a perceber, basicamente, que nós tivemos uma espécie de travamento naquilo que foi, em apenas 2 anos, a vitória dos grupos mais radicais. Nós temos, portanto, aí, e aí eu vou trazer 2 quadros, depois eu poderia passar esses quadros quando eu voltar a São Paulo para a Raíssa, ela repassa isso para vocês, não é? Nós vamos perceber claramente 2 quadros, esses 2 quadros foram formulados pela equipe do professor Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, mostrando o que é o alinhamento no radicalismo de direita e o que é o alinhamento no radicalismo de esquerda. Esses 2 alinhamentos, de alguma maneira, foram derrotados nas eleições de anteontem. O alinhamento à direita é uma política de classes da direita, um fundamentalismo de mercado, a ideia de um Estado mínimo, a ideia de uma nação conservadora, a ideia de uma redução de uma rede de segurança de bem-estar social, em que cada um é o responsável pela sua previdência. É um processo de hiperresponsabilização do indivíduo. Né? Qual é a ideia? A ideia é substituir a poupança, substituir a previdência pública pela previdência privada. Cada um é responsável pelo seu próprio futuro. O Estado não é mais um Estado do bem-estar social. O Estado é apenas um Estado que garante as regras do jogo. Ponto e acabou. Quer dizer, claramente, no limite, isto é levado a um darwinismo social, vence o mais forte. Não é? Meus escritos, esses que eu tenho passado para vocês, todos eles trabalham nesse ponto. Não é? Nós caminhamos nesse radicalismo de direita, do ponto de vista de uma política econômica libertária, ultraliberal, para uma espécie de abandono, uma renúncia à intervenção do Estado para corrigir as distorções sociais e promover desigualdade. Esse é o radicalismo à direita, não é? Uma política de classes de direita, fundamentalismo de mercado, um Estado mínimo, uma nação conservadora e uma rede de segurança, de bem-estar social, onde cada cidadão tem de ser hiperresponsabilizado. Essa hiperresponsabilização tira do Estado qualquer obrigação de prestar um serviço público gratuito. Eu passei para vocês, através da Raíssa, aquele meu texto sobre o Chile, não é? O que eu estou dizendo é que essa experiência que se procura colocar no Brasil, essa experiência que encontra o seu teórico hoje no governo, que é Paulo Guedes, fundamentalmente, é a experiência da Constituição chilena do Pinochet. E volto a dizer, Paulo Guedes trabalhou com aquela equipe do Pinochet lá atrás do Chile. Quer dizer, quando ele se forma em Chicago, ele vai trabalhar no Chile. Né? E qual é a questão que se coloca hoje na Constituição chilena? É no sentido de se introduzir na Constituição chilena direitos sociais. Qual é o alinhamento da direita brasileira? Cortar esses direitos sociais, tirar esses direitos sociais da Constituição, desconstitucionalizar. Né? E a esquerda vai mostrar essa tipologia weberiana do Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda. Não é? Vocês têm uma política de classes da velha esquerda, uma velha economia dirigida, um corporativismo das empresas, dos funcionários das empresas estatais pairando sobre a sociedade civil, a ideia de que nós teríamos a possibilidade de um Estado forte, ainda no mundo globalizado, onde os Estados tendem a ser mais fracos, a ideia de que o Estado brasileiro poderia ser um Estado forte, um Estado que, desde que houvesse uma tributação sobre a propriedade e uma tributação sobre a renda, esse Estado forte poderia proteger os brasileiros do berço ao túmulo. Ou seja, seria uma espécie de um amplo e grande estado do bem-estar social. O que, de certo modo, o Bresser vai dizer, e nós, no campo da ciência política, no campo da sociologia jurídica, repetimos, o que nós vamos dizer é que, de certo modo, não é, nós tivemos em 2016, e nós tivemos agora, em 2020, nós tivemos a possibilidade de pensar numa nova centro-direita e numa nova centro-esquerda. Pode ser que São Paulo seja um laboratório para a afirmação dessa tendência que pode prevalecer em 2020, assim espero que prevaleça.
Mesmo a eleição americana mostra claramente que nós tivemos ali, não é, uma nova centro-esquerda nos Estados Unidos, e dentro do governo, dentro do Partido Republicano, nós estamos percebendo que há uma nova centro-direita no Partido Republicano tentando segurar o Trump. Não é? Então, a ideia é exatamente essa. Em que medida, passado aquele momento de delírio que foi 2018, com o alinhamento, com o acirramento ideológico, tanto à direita quanto à esquerda, e que levou a esse desastre que nós nos encontramos, em que medida nós não teremos a possibilidade, a partir destes números, que merecem ainda muito cuidado na sua interpretação, não temos sequer ainda o segundo turno e as tendências, mas em que medida não é, nós não já registramos um refreamento do acirramento ideológico e um reaparecimento dos partidos de centro à esquerda e centro-direita. Quais são as características desses partidos? Primeiro, não é, a nova direita, o centro-direito, vai dizer, não é, o Bresser Pereira, tem um compromisso com o capitalismo, é óbvio, mas um capitalismo globalizado, um capitalismo de mercado mundial, um capitalismo de comércio global, um capitalismo de escala global. Segundo, qual é o alcance do Estado? Qual é o papel do Estado para a nova centro-direita? Nova centro-direita é Rodrigo Maia, é a ACM Neto, é aquele pessoal do PFL de Santa Catarina, que durante muito tempo teve um grande vínculo com o antigo Unibanco, hoje o Unibanco é Itaú. Não é? É um pessoal que tem uma visão de mundo mais refinada, é diferente de um PFL mais de regiões, vamos dizer, menos desenvolvidas. Esse PFL é que gerou esses democratas. Né? Esse democrata, portanto, quando fala do ponto de vista do papel do Estado, diz que o Estado deve ter um papel secundário. Trabalha com livre jogo de mercado, diz que o papel do Estado tem de ter um alcance secundário, que a reforma do Estado deve ser no sentido de reduzir o papel do Estado, mas não necessariamente os direitos. A centro-direita diz, a gente reduz o papel do Estado, reduz o poder de intervenção do Estado, mas os direitos, pelo menos alguns direitos mínimos, ficam. Essa é a diferença entre o radicalismo à direita, que nega todos os direitos e caminha numa situação limite para o darwinismo, e a centro-direita, que tem uma certa noção de civilidade. Não é? Terceiro, prestação de serviços sociais tende a ser privatizada, previdência tende a ser privatizada, a nova política econômica deve valorizar as instituições de direito, deve valorizar a continuidade dos contratos, deve valorizar a garantia dos contratos, quer dizer, assinou-se um contrato, tem de se cumprir, e, acima de tudo, não devemos ter medo da globalização. A centro-esquerda, a nova centro-esquerda, essa nova centro-esquerda que está saindo, essa nova centro-esquerda que eu ouvi, por exemplo, o Haddad fazer essa menção numa reunião em que estávamos, Eduardo Gianotti, o Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas, o Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central, do PNDES, o Samuel Pessoa, o Demetrio Magnoli, quer dizer, todos nós ali conversando, tentando entender através de um debate fechado num sábado de manhã, o que é essa nova centro-esquerda, e o Haddad tentando mostrar se o PT, isso foi mais ou menos em fevereiro, começo de março, se o PT não se renovasse, não sequer ele poderia correr o risco de desaparecer nas eleições de novembro. E foi o que aconteceu. E ele mesmo disse, nós teríamos aí o risco também de um partido que é uma dissidência do PT, como o PSOL, e quer voltar às origens, ocupar o espaço que o PT perdeu depois do exercício do poder. Vejam, tudo isso que eu estou falando é de uma discussão de fevereiro, e foi mais ou menos o que nós estamos vendo que aconteceu. Esse texto do Bresser é um texto antigo, não é um texto recente. 2 anos atrás, eu acho, 3 anos atrás, no máximo. Não é? Mas é antigo, na velocidade da conjuntura brasileira. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a nova centro-esquerda tem de trabalhar com uma burocracia, mas uma burocracia profissional. O papel do Estado não é secundário, é importante, ele complementa a iniciativa privada. O alcance da reforma do Estado é tornar o Estado brasileiro gerencialmente eficiente, tem de se valorizar o terceiro setor, o setor público não estatal. A Previdência tem de ser privada, mas, ao mesmo tempo, ela também tem de colher aqueles que não estão em condições de se hiperresponsabilizarem. Quer dizer, nós temos um segmento da população brasileira num corte de pobreza relativa para baixo, até chegar aos indigentes e chegar aos miseráveis. Esses miseráveis não têm a menor condição de se hiperresponsabilizar por benefícios de prestação continuada. Portanto, nós temos de trabalhar com uma previdência mista, estatal e privada. Não podemos abrir mão de políticas keynesianas quando temos crises como a crise de 2008. Não tinha pandemia quando o Bresser escreveu isto. Ou seja, o que ele quer dizer é, nos momentos de crise estrutural da economia, nós temos de recorrer a políticas keynesianas, nada de mercado. O próprio mercado quer uma política keynesiana. E, ao mesmo tempo, ele diz, a globalização, não sou inimigo, a centro-esquerda não é inimiga da globalização, mas ela quer ser realista. Ela sabe que existe um peso muito amargo que a globalização traz para os Estados nacionais.
sabe que se uma economia nacional não entrar na globalização, ela se torna uma economia pária. Portanto, o problema não é entrar, é saber em que condições nós entramos, como nós entramos, quais as concessões que fazemos, qual o limite das concessões que podemos fazer. Não é? Essa é a ideia, não é? De uma centro-esquerda. A própria centro-direita também tem essa clara noção. Entrar na economia globalizada não é mais uma decisão. Ou nós entramos, ou nós vamos nos tornar párias. O problema é saber como. Portanto, nós temos de saber fazer juízos de oportunidade. Vejam, para um, centro-esquerda é a globalização um desafio. Não é? Para a centro-direita é oportunidade. Para a centro-esquerda, a política é keynesiana. Não é socialista, é keynesiana. Para a centro-direita é neoclássica. Do ponto de vista da Previdência, para a centro-esquerda, ela é um misto de estatal e privada. Para o centro-direita, ela é só privada. Para serviços sociais, para a centro-esquerda, nós temos de valorizar as alianças com o terceiro setor e o setor público não estatal. A centro-direita, nós temos de valorizar as entidades privadas. Para a reforma do Estado, a centro-esquerda, que é um Estado que tenha uma capacidade gerencial. Isso foi muito dito pelo Haddad nessa conversa, dizendo, olha, um dos grandes problemas que o PT enfrentou no primeiro momento foi ter quadros ideologicamente muito militantes, muito sérios, mas com baixa densidade, baixa capacidade gerencial, enquanto o governo Fernando Henrique era o inverso, que tinha muita gente com capacidade gerencial, portanto, a tomada de decisão era menos tensa, e mais rápida e mais eficiente. Né? Então, aí o que vocês têm é uma clara percepção da nova esquerda, de que eles precisam valorizar a sua capacidade gerencial. Enquanto, do ponto de vista da reforma do Estado, a centro-direita valoriza a redução do tamanho do Estado. O controle de classe é um controle para a centro-esquerda da burocracia, com os sindicatos, e para a centro-esquerda capitalista. Com isso, né, eu vou terminando, e ao terminar a minha aula de hoje, eu termino dizendo que é importante a gente entender a eleição de domingo, em caráter ainda não é preliminar, isso pode mudar, vamos ver o que vai acontecer, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando o atual presidente abrir a boca, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em 2018, até 2018, nós tínhamos uma política que era uma política em que a campanha presidencial era uma campanha pesada, mas era uma campanha até suja, mas juridicamente era uma campanha dentro das regras do jogo. A campanha de 2018 foi uma campanha não apenas pesada, mas foi uma campanha suja. Em alguns momentos foi uma campanha em que nós tivemos até mesmo as regras do jogo sendo violadas. E o que nós vimos, principalmente no primeiro semestre desse ano, todos os domingos era uma manifestação em Brasília, liderada por filhos de presidente, pelo próprio presidente, lideradas por grupos de radicais de direita contra as instituições. O mais dramático foi quando eu vi pela televisão algo inimaginável. Não é? Aquele pessoal soltando o rojão, soltando o morteiro em cima do Supremo Tribunal Federal, pedindo ao presidente da República que fechasse o Supremo. E a revista Piauí publicou uma matéria dizendo que, num determinado momento, o presidente da República pensou em mandar alguns tanques e mandar esvaziar o Supremo e fechar o Supremo. E o próprio filho do presidente já havia dito, antes da eleição de 2018, fechar o Supremo basta mandar um tenente num jipinho com um cabo, um tenente com cabo, um tenente com um soldado raso. Né? O que eu quero dizer é que nós temos três noções de política. Né? No Brasil, nós usamos a política como uma palavra, de certo modo, ambígua, que cabe tudo no conceito de política. Mas quando nós vamos falar em inglês, nós vamos perceber que nós temos três significados de política no inglês. Nós temos um significado que é a policy, nós temos um significado que é a politics, nós temos um significado que é a polity. Não é? Ou, quando eu falo em policy, o que eu quero dizer é que eu falo na normatividade governamental, um governo democrata liberal, um governo democrata de centro-esquerda. O governo democrata liberal produz as suas políticas públicas e tem de negociar com presidencialismo de coalizão no Congresso. Isso é absolutamente normal. Se o governo for de centro-esquerda, ele tem de negociar com o Congresso. Isso é absolutamente normal. E o que nós temos é um debate entre esquerda e direita, centro-esquerda, centro-direita. Nas eleições, a centro-direita ganha, ela entrega o poder para a centro-esquerda. Na próxima eleição, a centro-esquerda perde, ela devolve o poder para a centro-direita. Ou seja, nós temos o jogo comum das democracias. É esse o jogo absolutamente comum das democracias. O que nós vimos em 2018 foi um acirramento. O que nós vimos agora, nesse primeiro semestre, foi uma ameaça do presidente às instituições. Ou seja, o presidente, a partir daquela eleição, daquele cenário dramaticamente tenso de 2018,
ele não jogou com a ideia de policy. Não é? Desde o início, não é? Ele já tentou caminhar para aquilo que nós chamamos de politics. O que é politics? Não é? A policy é programa de ação, programa público, não é? É programa governamental, ou de esquerda ou de direita. É um jogo comum. Não é? A politics envolve a necessidade de coalizões mais amplas, envolve a necessidade de embates partidários mais duros. Né? E ela depende muito de um relacionamento mais dinâmico, mais difícil de ser encontrado entre os principais atores políticos. Ou seja, já é o que eu chamei na semana passada cenário A, B e C. Eu já tenho um cenário de segundo, né, B, de segundo grau. Né? A politics, nós temos tensões. Os partidos já não conseguem chegar a um consenso ou a um diálogo construtivo. O presidencialismo de coalizão é mais difícil de ser conquistado. E aí nós vamos ter uma tensão entre posturas conflitivas e posturas cooperativas. Né? Desde o início, quando o Bolsonaro saiu candidato, saiu vencedor, ele não discutiu política pública. Ele partiu para o confronto contra o sistema político. Ele foi falar na nova política e na velha política, não pertenço a partido, não vou fazer acordo com o Centrão. O general da casa, do Gabinete de Garantia Institucional, até fez uma musiquinha, falou em Centrão, falou em corrupção, alguma coisa, meu irmão, né? De um mau gosto terrível. Eles mostraram claramente que eles não entenderam o Brasil. E, finalmente, quando nós tivemos, no primeiro semestre, uma afronta às instituições, o presidente da República caminhou na linha da polity. Uma coisa é a policy, a outra coisa é a politics. A policy são programas de governo que se confrontam. A politics são as regras, não é, constitucionais. A policy é a arquitetura do jogo, são os parâmetros gerais do jogo político, a estrutura do jogo político. Ela envolve a normatividade constitucional, ela envolve a situação limite, ela depende de um consenso mínimo pactuado entre os diferentes atores políticos para não ser ameaçada. Ela depende fundamentalmente de uma ideia que os atores políticos de perceber qual é a situação limite da democracia, a partir da qual nós não temos mais democracia. Qual é o cálculo tolerável de conflito que uma sociedade suporta? Essa é a ideia. O que nós tivemos foi, durante a Constituição de 88, até Dilma, nós tivemos um jogo na base, no primeiro mandato da Dilma, em 2010, nós tivemos um jogo de policy. Depois nós tivemos, de Dilma até sua queda, e assume Temer, nós tivemos um jogo de politics. E com Bolsonaro, nós estamos tendo um jogo de polity. Quando ele disse que não quer urna eleitoral por internet, porque isso manipula o jogo, ele está querendo romper o jogo. Não é? A polity é, pela primeira vez, desde a democratização brasileira em 1985, o governo Bolsonaro, em 2018, nesse fatídico ano de 2020, é a primeira vez em que nós vimos, nesse 2019, 2020, quase 2 anos, 21 meses, nós estamos em novembro, 20 meses e 15 dias, é a primeira vez em que nós vimos, desde 85 para cá, a polity sendo, de alguma maneira, posta em risco. O que as eleições nos mostram é que, com a centro-direita e a centro-esquerda, pode ser que, em vez da gente caminhar para a ameaça da polity, a gente vai ficar na politics, e, eventualmente, dependendo do ano que vem, nós voltemos à policy para na eleição de 2022. Se nós voltarmos para a policy na eleição de 2022, como foram as disputas ferozes entre Fernando Henrique e Lula em 1994, 98, Serra e Lula em 2002, Alckmin já não foi tão forte em 2006, nós vamos ficar na policy. Não é? Nós tivemos a politics na última eleição da Dilma com Serra, ou com o Neto do Aécio. Não é? Agora, nós conseguimos, em 2018, chegar até a polity. Não é? A minha esperança é de que a eleição de 2020 reduza esse movimento para subir para a polity e a gente cai um pouquinho para a policy. Mais ou menos o que eu estou querendo dizer é, como na semana passada, cenário A, cenário B, cenário C. Cenário típico ideal weberiano é voltarmos a uma padrão A policy. Cenário B é o cenário de politics. É um cenário que nós tivemos ali em 93. Lembram que eu contei que houve um acordo entre o PT e o PSDB, entre Covas e Lula, para garantir a governabilidade do Itamar?
Lembram-se quando eu disse que fizeram um acordo com Dom Paulo Evaristo e a Igreja à Esquerda e fizeram um acordo com os sindicatos filiados à CUT? Ali foi um momento de politics. Ali foi um dos grandes momentos civilizatórios, de avanço do Brasil. Eu acompanhei aquilo de perto profissionalmente. E agora, o que é que nós temos? Agora nós chegamos a uma situação em que Bolsonaro não quer a politics. A única possibilidade de sobrevivência dele é a radicalização. É criar a confusão, é por onde ele cresce. A única possibilidade que ele tem, né, é aquele sujeito que só depende como sucesso dele a existência de um inimigo. Ele não sabe construir, ele precisa da destruição. Há uma literatura alemã sobre isso, feita por um autor muito importante, Carl Schmitt, que no fundo acabou servindo ao nazismo, mas não era propriamente nazista, se marcou dramaticamente por isso, que é dizer, quando a política substitui o adversário pelo inimigo, a política leva a uma guerra. O jogo é um jogo em que nós podemos vencer ou sermos derrotados. Nós somos humanos e, uma vez derrotados, esse jogo é reaberto e, dali a algum tempo, nós podemos disputar novamente, podemos ganhar ou vencer, podemos ser derrotados novamente ou podemos ser vencedores. Mas, acima de tudo, nós temos aí um sentimento de valorização da alteridade. Eu valorizo vocês, ainda que sejam meus adversários políticos, e vocês me valorizam, ainda que eu seja adversário político. Nós respeitamos o próximo. É o princípio da alteridade, não de solidariedade. Mas eu respeito a existência de vocês e o direito de vocês serem meus inimigos ou serem meus adversários. E vocês me respeitam o meu direito de ser os seus adversários. Podemos chegar a acordos ou não. Só que quando nós não chegamos a acordos, nós não melamos a regra do jogo, nós vamos à regra de maioria. No contexto de amigo versus inimigo, aquele que não for amigo tem que ser eliminado. Aquele que não for amigo é inimigo. E se ele não for eliminado, ele me elimina. A minha sobrevivência depende da minha capacidade de eliminar o meu adversário. A capacidade, a cabeça, né, desse pessoal que ganhou as eleições em 2018 é basicamente uma cabeça na linha do Carl Schmitt, né, da teoria do amigo-inimigo. A politics e a policy são fundamentalmente as categorias políticas que nós temos do jogo democrático, mesmo sob tensão. Com isso, eu termino, e na semana que vem a gente, então, caminha para discutir o último item desse curso, que espero que vocês estejam gostando e tenham gostado, que são como é que ficam as instituições políticas com a pandemia. Não é? É uma forma que eu tenho, de certo modo, de mostrar para vocês o que está acontecendo com o Estado, principalmente no contexto de globalização econômica. Essa globalização já vem lá atrás. Eu já mencionei para vocês que ela foi responsável pela crise do petróleo, e a crise do petróleo veio bater o Brasil aqui com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e a crise do petróleo levou os militares a perderem o controle da moeda, e foi isso que levou à redemocratização brasileira. Essa crise do petróleo redesenhou o mundo, e o mundo passou a exigir um novo tipo de direito, um novo tipo de economia, um novo tipo de Estado. A ideia é tentar um pouquinho, né, discutir isso. É o meu cavalo de força ultimamente, eu tenho trabalhado muito essas questões. Claro que não dá para falar em 1 hora, muito menos em 2 horas. Na São Francisco, na minha disciplina de pós-graduação, eu falo em 15 aulas de 4 horas. Mas eu acho que dá para a gente, pelo menos, fazer vamos dizer, uma abertura de uma reflexão sobre para onde o Estado está indo. O que está acontecendo com o Estado num contexto de globalização? Né? Por que o Brasil está ficando para trás? Por que o Brasil vai se tornando um pária? Né? Por que nós não conseguimos, junto com outras nações latino-americanas, um reconhecimento, um peso maior nos organismos multilaterais? Por que, de repente, a OCDE e o Banco Mundial começam a oferecer minutas para reformas jurídicas internas, procurando, de certo modo, padronizar o direito que está por trás da infraestrutura jurídica que está por trás das relações comerciais mundiais. E, com isso, ela diminui os custos na atividade meio. São essas questões que eu gostaria de mencionar para vocês, né? Questões essas para as quais eu não tenho resposta. Quer dizer, como eu disse, a ideia é identificar problemas e depois a gente pode marcar uma data para uma palestra e discutir o que cada um pensa com relação a esses problemas. Mas vamos tentar, no primeiro momento, fazer diagnósticos. Quando nós fazemos diagnósticos, as coisas ficam mais claras. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, mais uma vez aqui no chat a manifestação das alunas, principalmente, né, pela explanação, perfeita explanação, agradecimento, pelo conhecimento compartilhado e a oportunidade de estar com você aqui, atingindo, né, um número maior de pessoas no nosso de formação jurídica mais ampla, né, assim, que não esteja só restrito aos locais onde você normalmente costuma
lecionar, né, ampliando aí o escopo do atingimento aí do seu conhecimento. Muito obrigada, professor, nós agradecemos e estaremos juntos na próxima aula. Ok, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa semana a todos vocês. Igualmente. Tchau, tchau.